Olá, amigos do canal Use Franca Minutos com Kardec. Nosso tema, Lei de Adoração. Allan Kardec apresenta a ideia de Deus como questão número 1 de sua obra, O Livro dos Espíritos. Os espíritos luminares respondem inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e trabalham seus atributos, as provas de sua existência. Não há efeito sem causa, disse Allan Kardec, e todo efeito inteligente tem forçosamente uma causa inteligente. Eis o princípio sob o qual repousa o espiritismo inteiro. Os efeitos estão na natureza, na vida, no universo. Em O Grande Enigma, Leon Denis diz ser Deus absoluto e perfeito, imutável, fonte eterna de toda ciência, verdade, sabedoria e amor. Deus é soberano a tudo, ele continua, escapa toda denominação medida. E se lhe chamamos Deus, é por falta de um nome maior, como o disse Victor Hugo. Isso posto, perguntamos como nos comunicar com Deus, essa potência criadora, o Pai, como nos ensinou Jesus. Mostrando um caminho, Allan Kardec desenvolve na primeira das 10 leis morais a lei de adoração. Immanuel Kant diz: duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Para Leon Denis, é por essas leis sábias e profundas, ordenadoras e organizadoras do universo, que a inteligência suprema se revela, dirige a marcha dos mundos no espaço, regula todos os fenômenos, todas as manifestações da vida com precisão admirável. E então, na questão 649 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: em que consiste a adoração? Os espíritos respondem de maneira simples e clara: é a elevação do pensamento a Deus. Não é então uma prostração, uma reverência, uma genuflexão. Aproximar de Deus a nossa alma, eles respondem. Então, é uma conexão com o Criador da vida, relacionar-se com o Pai. O que temos adorado em tempos de transição? Poder, prazer, prestígio, preguiça. Leon Denis acrescenta o seguinte: a questão de Deus é a mais importante de todas as questões da vida, ligadas de maneira imperiosa ao problema do ser humano e do seu destino, da vida individual e social. Denis está dizendo que o conhecimento e o entendimento de Deus impacta de forma importante em todos os ângulos de nossa existência. Emmanuel compartilha desse pensamento e traz o seguinte: o Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Colocar então o Pai no centro de nossas vidas. 650. Pergunta Allan Kardec: a
Adoração é resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Ele quis saber, então, é algo cultural, é educação, é um hábito adquirido? Sentimento inato, respondem os espíritos, como é o da divindade. Trazemos então desde sempre o sentimento de Deus e da adoração no íntimo de nossas almas. Questão 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Sim, lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem, respondem eles. Está em todos os povos, embora sob formas diferentes. Na questão 614, os espíritos trazem a Kardec sobre a lei natural, que é a lei de Deus, a única, verdadeira, e que o homem só é infeliz quando dela se afasta. A adoração, então, a Deus é um processo que acompanha a evolução espiritual da humanidade. Desde a antiguidade se prestava algum tipo de homenagem, sacrifícios de animais. Essa relação de adoração vem se aprofundando, sutilizando, espiritualizando. Em conversa com a samaritana do poço de Jacó, Jesus diz a ela: acredita-me, Senhora, virá a hora em que adorareis ao Pai, não já neste monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade. Pois Deus é espírito e é em espírito que o devem adorá-lo. E ele, Jesus, já era a própria lei de adoração, vivenciada em espírito e verdade. Olha aqui Leon Denis, ele acrescenta que pela comunhão de pensamentos, pela elevação de nossa alma a Deus, produz um aprofundamento contínuo, uma fecundação moral do ser. 653. Precisa de manifestações exteriores à adoração? A adoração verdadeira é do coração, respondem os espíritos. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que Deus, o Senhor, tem sobre vós o seu olhar. Então, a questão aqui não é sentado, deitado, ajoelhado, não. Neste momento, a harmonização não é do corpo, sim das emoções, do sentimento. Kardec continua nessa questão e pergunta assim, será útil a adoração exterior? Sim, se não for uma representação. Os que somente por afetação, amor próprio fazem, desmentindo com as atitudes a piedade aparente, mau exemplo dão e causam muito mal. Na parábola do fariseu e do publicano, vemos que a prece do fariseu mostra que ele era conectado ao culto exterior, aos jogos de aparência, em simulações de virtude e pureza. O publicano era odiado por sua adesão ao poder de Roma, poder constituído à força. Ele era então um personagem detestado, diminuído aos olhos dos fariseus. Sua prece era focada em um pedido
ao Senhor da vida, compaixão pelas suas limitações. E Jesus encerra a parábola dizendo: digo-vos, este desceu para casa justificado. Não são os gestos, não são as formalidades, são os sentimentos. E Jesus aconselha também entrar no quarto interno e fechar a porta, dizendo assim que é preciso se desconectar de ligações exteriores, ligar-se no universo do sentimento, do pensamento. Não é para fora, é para dentro. Questão 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? Pergunta Allan Kardec. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que o honram com cerimônias e que não são melhores para os seus semelhantes. Os espíritos luminares aqui insistem no sentimento, no amor ao próximo. E quando dizem fazendo o bem e evitando o mal, trazem também a ação como elemento de adoração. Em todas as ocasiões, Jesus coloca o amor ao próximo como prioridade de vida. Em Mateus 5, ele traz o seguinte: se te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, depois vem e faz a sua oferta, sua adoração. Antes então da adoração, ilumina o templo íntimo. Na parábola do fariseu, aqui é a parábola do bom samaritano. Jesus compara a atitude dos servidores do templo, que ao se defrontarem com o irmão caído, o ignoram. E do samaritano, que é tocado por uma profunda empatia pelo irmão em sofrimento, limpa suas feridas com o mesmo vinho que o sacerdote usa no templo em momentos de prece, de adoração. Adoração, como lei moral, é regida pela vivência no bem, no amor ao próximo. O samaritano adorou a Deus na mais sublime de suas criações, o irmão caído. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Lembrando ainda que amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, Jesus fez dessas 3 categorias o resumo de todas as leis e profecias. Os espíritos continuam nessa resposta. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si os que lhe obedecem às leis. Questão 657 de O Livro dos Espíritos. Tem mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Também o é que não fazem o bem e são inúteis. Não fazer o bem já é um mal. Resposta direta dos espíritos para Allan Kardec. 658. Agrada a Deus a prece? Sim, quando é ditada pelo coração. Para Deus a intenção é tudo. E acrescentam, ela deve ser dita com fé, fervor e sinceridade. Quando feita pelo orgulhoso, deve ser tocada
de arrependimento e humildade. O Dr. Demer, em uma de suas comunicações, traz o seguinte: quando oramos por alguém, duas coisas acontecem. Primeiro, iluminamos a nós mesmos. Segundo, essa iluminação se transmite através da matéria sutil do mundo espiritual para aquele a quem se deseja ajudar. Os fluidos que carregam informações de bondade, de fé, de esperança, de afeto, de força, de consolo, são transmitidos via perispírito ao espírito sofredor. Que riqueza! Questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Leon Denis acrescenta também que a verdadeira prece, aquela que não comporta fórmulas, a alma se transporta a regiões superiores. Aí aure forças, luzes, aí encontra apoio que não podem conhecer aqueles que desconhecem Deus. Joana de Ângeles colabora também. Olha só, a oração é emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios que se expande até sincronizar com ondas equivalentes, estabelecendo intercâmbio entre criatura e Criador. Dilui energias deletérias, renova as forças morais do ser, satura-o com vibrações superiores e de qualidade vigorosa, poderosa, alteram as paisagens mentais, emocionais e orgânicas. Traz Joana de Ângeles e continua, ó. Não modifica leis a prece. No entanto, contribui com vigor e inspiração para que as leis sejam entendidas e aceitas em clima de alegria e coragem. Na Revista Espírita de 1866, em janeiro, Allan Kardec traz que, além da ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra na prece um efeito material, resultante da transmissão fluídica. Em certas moléstias, sua eficácia é constatada pela experiência e como tem demonstrado pela teoria. Rejeitar a prece, então, é privar-se de poderoso auxiliar para alívio dos males corporais. A ciência hoje, confirmando Allan Kardec, tem comprovado os benefícios da fé para a vida humana, independente do credo religioso, mostrando que nas pessoas que têm fé existem índices mais satisfatórios de saúde física e mental. Fé raciocinada, então, sentimento, sem superstições, sem ilusões, iluminação pelo amor, transcendência. A prece torna melhor o homem? Olha que pergunta. Sim, quem ora com fervor e confiança fica forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Kardec, não satisfeito, faz uma subpergunta: como
Como é que certas pessoas que oram muito são mau caráter, invejosas, carentes de benevolência e de indulgência? O essencial não é orar muito, mas orar bem. O mérito não está na quantidade, tamanho da prece. E não devemos fechar nossos olhos para os próprios defeitos. Vemos aqui então que a adoração deve levar à transformação íntima, à autoeducação. E quando mudamos, muda também a sociedade, não é? Hoje uma sociedade presa ainda em padrões de egoísmo, de orgulho, que justificam as desigualdades, as injustiças. Então a adoração é movimento de vida. Conforme o Espiritismo, o valor de uma religião, uma filosofia, não está em promover o crescimento, a força, a liberdade daqueles que o seguem ou professam. Adoração, então, não é algo estagnado, é movimento, é transformação. Questão 661. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece e por isso os atos valem mais que as palavras. Estamos vivendo na Terra momentos de graves acontecimentos, de dores, sofrimentos, desafios de todas as formas. Importa nesses momentos manter o coração, sentimentos, pensamentos conectados à fonte do amor. Joana acrescenta aqui que, sustentados na oração, melhor direcionamento encontramos para os passos, mais segurança adquirimos para vencer obstáculos, mais resistência conseguimos para superar-nos, equipando-nos de alegria e vigor para não desanimar. Desse modo, segundo ela, Jesus ensinou que a oração tudo pode, pelo que realiza no interior do ser, alterando a sua capacidade de entender a vida e os acontecimentos diários. No livro Boa Nova, Humberto de Campos narra no título A Oração Dominical. Pedro pergunta a Jesus: Mestre, como devemos interpretar a oração? Em tudo, disse Jesus, a oração deve ser recurso permanente de comunhão com Deus. As criaturas devem apresentar ao Pai seus desejos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências, Pedro, lhes diminuirão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhe concederá de sua luz. É necessário, Pedro, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E o que tens pedido a Deus, Pedro? Interrogou o mestre. Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais.
Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que pedir as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Nesse instante, um dos filhos de Alfeu pede a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo, e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria a humanidade. Pai nosso. E nós vamos encerrando o nosso Minutos com Kardec. E vamos encerrar com uma prece feita por Allan Kardec ao Espírito Verdade, por ocasião do início da sua missão. Ele diz o seguinte na sua prece: Espírito Verdade, agradeço teus sábios conselhos, aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida, Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos teus desígnios. Faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. Minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre minha deficiência, dá-me forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas. Minutos com Kardec, Lei de Adoração. A gente volta.